fazendo aqui essa apresentação. O primeiro tema é o Mike que vai falar. O que ele tem preparado? Por que ele é o primeiro? Porque ele fala sobre mundo startup. Né? Ele dá geral do que é startup, técnicas que utilizam, fala sobre terminologias. Ele dá uma geral para introduzir a galera em startup mesmo. Então, não vai entrar em nenhuma técnica específica. É justamente uma introdução ao mundo da startup. Ele tem uma palestra chamada Jeito Startup de Fazer as Coisas. E eu falei, cara, não vai falar essa de novo lá, mas muda um pouco o nome. Vamos falar de mundo startup. Mas é um cara muito bom, empreendedor, tem startup aqui na região para ajudar a dar esse pontapé inicial. Esse também já é novidade, né? A gente teve nas 3 primeiras edições o Sebrae falando sobre pesquisa de mercado, visão de mercado e tal, mas a gente sentiu a necessidade de falar de forma diferente. Por quê? Muitas pessoas que vão contar sobre a sua ideia, quer falar um pouco sobre o que está pensando em fazer, fala muito da ideia em si, mas não fala sobre qual é a minha proposta de valor para o meu cliente, qual é o problema que eu vou resolver. Então, quando você monta um canvas, você está obrigatoriamente pensando nisso. O que a minha ideia resolve de problema do meu cliente? Na hora que você faz essas perguntas, o cara fala, não, mas peraí, mas como assim? A minha ideia é maravilhosa, eu não sei que dor que ela resolve. Para, volta, começa de novo. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai pensar em alguma ideia, que dor do cliente que eu estou resolvendo? Qual é a minha geração de valor para esse negócio que eu estou fazendo aqui? Então, nada melhor do que começar fazendo o empreendedor refletir e entender e construir a sua proposta de valor. E ele usa muito a ferramenta do Canvas, que é sensacional. Todo mundo tem que começar pelo Canvas. E o Canvas não é uma ferramenta estática. É muito legal você ver ela grudada na parede de escritórios, os caras toda hora no post-it, muda aqui, muda ali. É uma ferramenta viva que ajuda o empreendedor a encontrar seu caminho. Bom, o Gabriel não é novidade no programa, ele já é a 4ª edição que ele está, mas a gente mudou completamente a ordem do negócio. Ele estava lá para o final, falar de finanças, e ele está no começo agora. Por quê? Porque ele tem uma abordagem sobre finanças muito bacana, né? Primeiro, ele fala, cara, você fazer gestão financeira tem muito mais a ver com comportamento do que com conhecimento técnico sobre finanças. Ninguém quer que você seja o economista, né? Não, é prática. Assim como você tem uma prática, sei lá, de fazer postagens em redes sociais, você tem que ter isso com você, de anotar desde o dia 1, desde o D0 que você pensou em criar alguma coisa, você já tem que começar a ter o controle financeiro. Por isso que está no começo. Tem que impactar vocês pensarem em finanças desde o D0. Tá? Caramba, não acertei uma. Outra novidade, né? Kaki Coders, esses caras, o Claudinei representa uma comunidade chamada Kaki Coders. Assim como tem a comunidade do Alto Tietê Vale, tem a comunidade do Kaki Coders. Esses caras, como o nome já diz, são programadores, desenvolvedores, né? E eles têm, a gente começou a ter uma parceria muito legal com esses caras. Cara, eles vivem de forma colaborativa. Alguém foi na Campus Party aqui? Baita oportunidade de ver o que eu estou falando, né? A gente, quando pensa no universo nerd geek, pensa que esses caras são assim, ninguém fala, os caras não falam, né? Eles vivem programando e codando, né? Até fazem isso, mas os caras se relacionam de forma muito mais simples que a gente, cara. Quando eles vão para a rede social, olha, eu estou falando um negócio que não tem nada a ver com isso, mas enfim, eu estou meio que pensando nisso desde o hackathon que a gente fez aqui em começo de fevereiro. Vocês acompanharam que teve um hackathon, né? Então, desde esse hackathon, eu tenho percebido que a gente tem que aprender muito com esses caras nerd geeks, porque o jeito deles se relacionarem é mais simples e mais verdadeiro, porque a galera aí tá meio viajando na rede social, fazendo aquela pose toda, aquela coisa. Cara, é simples, bicho. Você vê os caras, enfim,
já falei, já entenderam o recado, né? Então, a gente trouxe esses caras para falarem sobre metodologias ágeis. Cara, é legal startup, diferente das empresas tradicionais? Porque você não tem todo aquele monte de processo, aquela coisa de PMO, aquela coisa nossa, um monte de burocracia e tal. Startup é mais ligeiro, é mais rápido, é mais legal. Mas não é zoneado. Tem que ter ordem na casa. Cara, falar de Scrum e Kanban é legal pra caramba e funciona em qualquer startup, modelo de negócio. Então, metodologia Scrum, uma metodologia ágil, de você acompanhar a evolução da tua startup, de você saber o que você tem que fazer, de colocar prioridades, de saber aonde que a coisa está. Então, a gente está trazendo eles para falar sobre isso. Então, começa a criar com uma metodologia que seja ágil. Aí a gente tem o grande Will. O Will, ele é um cara que se especializou em Design Sprint. Design Sprint é uma metodologia que o Google criou, mas que já é super difundida hoje. O que é essa metodologia? Na hora que você tem uma ideia, para você validar essa ideia, seja ela de uma coisa completamente nova, ou seja ela de uma melhoria dentro do teu negócio, em até 5 dias, em uma semana. É uma metodologia para você validar aquela ideia que você tem e botar ela em funcionamento em uma semana. Então, dá dicas para você fazer entrevistas, para validar, para pegar coisa numa metodologia. Então, também está mais no começo justamente para isso. Você já está começando a construir a tua proposta de valor, você já pegou algumas dicas. Vamos fazer esse teste rápido para ver se você continua nessa linha ou se já faz a pivotagem agora. Então, cara, esse cara é fera, vem de São Paulo para fazer, ele é referência nisso no Brasil, está sempre aqui. Quando ele faz, a galera depois o feedback é super positivo, que todo mundo passa. Cara, a gente mudou um pouco a abordagem de tecnologia que a gente teve nas outras, tá? O Leandro é um cara que foi quase que onipresente nas pedidos. Quem que a gente traz para falar? Esse cara foi um dos mais votados, né? Porque quem já teve a oportunidade de falar com ele, ele é um mentor do Polo, é um cara de tecnologia, muito técnico, mas que ele pensa na experiência do usuário, ele pensa se a coisa vai funcionar, ele não está pensando só em programar e tal. É professor, enfim, experiência nos Estados Unidos, é um cara fera pra caramba, então ele tem uma abordagem de tecnologia. Alguém já fez mentoria com ele? Não? Quem já fez mentoria com ele, sai com uma outra visão sobre tecnologia. Então, é tipo assim, tecnologias para leigos, né? Não é porque você não é um cara de tecnologia que você não vai ouvir, não vai vir aqui na palestra dele, não. Ele traz essa abordagem de tecnologia, mas com uma visão para quem não é de tecnologia, tá? Bom, o Caio também, mais uma vez, está presente com a gente. Ele sempre falou de marketing digital, só que a gente decidiu não falar de marketing digital mais nos 2 últimos programas. Aí fala, marketing digital é legal, não sei o quê. Cara, marketing digital não é uma palestra que vai mudar a tua vida. Marketing digital, todo mundo aqui tem que aprender e usar. É igual aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem que ter também essa pegada de marketing digital. Tem que pensar como é que marketing digital funciona na minha vida. Você faz marketing digital pessoalmente, você tem que entender um pouco disso para o teu negócio. Você quer empreender, uma habilidade que você tem que saber é marketing digital. Então não adianta trazer o cara aqui para falar, Facebook, sabe? Não vai adiantar, né? Então ele fala de uma coisa, não vai cair, cuidado. Então ele vem falar sobre cultura organizacional, sobre time, como é que você monta pessoas engajadas para funcionar, como é que você vai atrás de uma pessoa que tem a ver com o teu perfil, que tem a ver com o perfil da empresa, fala um pouco de propósito. Então é uma palestra de alto impacto também, e que é um cara que estuda isso há muito tempo. A empresa dele é uma startup de Mogi, que foi comprada, ele ainda é um sócio da empresa, mas saiu a matéria aí. Ele virou um sócio minoritário, mas foi comprada por um fundo. É um fundo basicamente nacional, mas tem
tem também uma penetração internacional. Então é um fundo de investimento que comprou a empresa do cara, porque a empresa do cara se destacou tanto na área de marketing digital que foi comprada por esses caras. Então tem muita experiência para compartilhar. Também aconselho que não percam essa palestra. Cara, o Dr. Fernando é a segunda vez que vem para cá, né? Apesar dessa cara engravatada dele, ele tem uma linguagem, ele se conectou de forma muito bacana com empreendedores, com as startups. Já atende algumas startups na região, ajuda em alguns processos jurídicos, mas, cara, ele fala de um problema que todo mundo que está começando enfrenta. Pô, eu encontrei um sócio, como é que eu me relaciono com esse cara? O que eu ofereço para ele? Que contrato que eu assino com um cara que eu nem conheço direito? Né? A palestra dele é muito esclarecedora e numa linguagem que é chata pra caramba. Né? Como é que você vai fazer uma palestra com assuntos jurídicos ser legal? Ele consegue fazer. Então ele tem uma visão, uma abrangência e que são dicas práticas, né, cara? Desde você montar um protocolo de intenções. Você encontrou um cara, por exemplo, esse cara, acho que é o parceiro que eu precisava. E aí você começa a fazer e trabalhar e tal, porque daqui 3 meses ele falou, bicho, ferrou, aí agora, né? Então, protocolo de intenções, cara, um documento simples, uma coisa, desde essas dicas, ele vem desde o protocolo de intenções até opções de você criar uma SA, uma limitada, falando sobre contratos com investidores, enfim, muito legal. Cara, esse tema é novo e é pedido desde o primeiro edição, pedem esse tema, a gente nunca conseguiu trazer. Agora o Rogério do Sebrae, é a segunda participação do Sebrae, né? Teve lá no começo e tem agora. Cara, precificação. Tenho aqui um serviço, tenho aqui um produto, quanto que eu cobro nisso? Né? Cara, é difícil. Né? Então aqui a gente tem, vai ser a primeira vez, e ele é especialista em finanças, tem uma didática muito bacana e é um tema, cara, que pega todo mundo. Né? O Fábio, ele faltou no passado. Ele estava na versão passada, precisamos cancelar a agenda dele, não encontramos uma data e ele está voltando. O Fábio é sócio do Caio, na Hubify lá, só que ele traz, esse nome é horrível, né? Vem marketing, né? Mas, cara, hoje você não consegue falar de marketing sem falar de vendas. Então, o processo de compra, o processo de decisão do consumidor mudou. Começa num awareness que o cara tem na rede social, no Google, sei lá, e de repente esse cara já tem que estar no funil de vendas, o cara de vendas já tem que estar em cima dele. Então não dá para você falar de processo de marketing longe de processo de vendas. É uma coisa só e esse cara é especialista nisso. A máquina de vendas que eles construíram na empresa deles fez eles serem comprados em questão de alguns anos aí. Né? Então ele vem compartilhar. Fala um detalhe agora nesse momento que é o seguinte. As datas que estão aí e as datas que estão no site, não programa a tua agenda até lá e nunca mais dá uma olhada. Pode mudar. E, cara, não é fácil fazer a agenda desses caras todos aí. Né? Hoje está assim. Mudou, não sei o quê. Então, estamos forçando para que sejam todas as quartas, mas pode ter uma mudança para terça, para quinta. Mas está aí. O programa é esse aí. Né? O Célio, não sei por que ele não está aqui, cara, aconteceu algum problema muito sério para ele não estar aqui, né? Ele é onipresente, ele está em todas, né? O Célio é o nosso guru do investidor, ele é investidor anjo, ele tem startup, ele é aqui de Poá, ele tem as startups, ele é um grande incentivador nosso aqui, ajuda muita gente e é um cara que sabe muito de investimento, principalmente o investimento anjo, principalmente esse negócio aqui, o Smart Money, né? Smart Money é o nome do livro do João Kepler. João Kepler é um dos principais investidores em startup do Brasil, esteve aqui no Polo, falou do Célio, conhece o Célio. Quem estava aqui quando ele veio? Caramba, bastante gente. Né? Então vocês lembram na hora que, vê se o nome do Célio está no livro. Puta, estava, né? Então, moral do Célio está lá em cima, né? Então ele vai falar sobre isso. Falou, cara, para cada startup tem um tipo de investimento. Tipo de investidor. Para cada empreendedor tem um tipo de investidor. Né? Isso é muito sério. Não é qualquer dinheiro, qualquer investimento que vai fazer o teu negócio decolar. Pode ser ao contrário. O
cara, se for um investidor errado no teu negócio, vai fazer sua vida virar um inferno. Investidor não é a solução de tudo. Quer dizer, capital, todo negócio precisa de capital para ir para frente, para aumentar, para crescer. Só que não é capital de qualquer pessoa. Tem que ter esse match, tem que se conhecer. Se o cara vier com capital e também com ajuda, conexões, canal de venda, mentoria, bota a rede dele para te ajudar, o cara tem canal de venda, põe seu produto para ser distribuído. Então assim, Smart Money é isso, é o dinheiro inteligente, é aquele cara que chega com dinheiro, mas chega com uma ajuda fundamental para sua startup. Só que investidor não é bobo, né? Tanto é que a frase que a gente mais fala aqui é: tem mais dinheiro na mesa do que bons projetos. Você precisa de investimento? Está na mesa. Agora quero ver você mostrar que você é o cara para conseguir aquele dinheiro. Então não dá para pular etapas. Não é porque a gente está falando de startup, de cara ficando rico, de coisas acontecendo, que é fácil. É difícil pra caramba. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Colocar algumas métricas, algumas regras, e ele vai falar disso também. Como é que você... O que você tem que mostrar para o investidor para chamar a atenção do cara? Tá? Não é só uma ideia bonita. Aliás, a ideia é o que menos importa. O fracasso, ele não tem um dia para falar de fracasso, né? Mas eu acho que é um tema que a gente fala em quase todos os encontros, né? Ninguém está falando aqui que, olha, se o cara quebrou, ele é um cara que não sabe de nada. Pelo contrário, né? Então, a história de quase todos aqui não é história só de, por exemplo, do Caio e do Fábio. O Caio tem as histórias dele, ele já quebrou mais de 3 vezes. Eu, no começo, eu estava falando que eu quebrei mais de 3 vezes também, das minhas startups. Eu acho que tem uma abordagem, né? Fica a ideia. Sim, eu acho que um tema para falar sobre, talvez, como lidar com o fracasso, sim. Resiliência, né? Mas eu acho que de repente é um meetup, né? Fazer um encontro específico para falar disso, talvez. Dentro desse programa, não sei, mas eu acho que tem a ver fazer com a fail. Eu acho que sim. Legal, boa dica. Bom, verdade, caramba, bicho, eu não acertei uma aqui. Aí eu tô aí com a minha cara feia aí. Mas o que aconteceu? Eu tô voltando, né? Eu nunca, na verdade, os 2 últimos eu não fiz isso, né? Eu não tinha esse momento de voltar a falar aqui, porque achava que a palestra do Célio, ela já se conectava muito com o que eu tenho para mostrar. E aí, por que a gente decidiu voltar? É assim, lembra que ao final desse programa todo tem o Demo Day, né? Então, o Demo Day, a gente seleciona 7 startups para se apresentarem aqui por uma banca de investidores. O último Demo Day, a gente trouxe a Ericsson, cara de inovação da Ericsson, a gente trouxe um gerente de produção da Roganas, eu já falo por que esses caras estão aqui, e também um cara de inovação do grupo JSL, da Movida, e o Célio, né? Mas espera aí, você falou que era banca de investidores, esses caras não são investidores. Quem falou que esses caras não são investidores, né? Quem falou que era justamente para essas empresas que essa solução vai ser conectada? Então, e aí beleza, eu falei, a seleção para esse Demo Day é você ter um pitch bem montado. Você tem que ter um pitch, não adianta você vir aqui sem ter essa coisa estruturada, falar só sobre sua ideia. Então você vai ter que falar sobre o problema de mercado, o concorrente, por que essa solução vai ganhar atração, como é que você vai ganhar dinheiro com isso, enfim, são coisas que precisam estar num pitch, certo? E aí fica aquela dúvida, mas por que você não me manda então o roteiro? Nos últimos eu acabei mandando para a galera que frequentava esse roteiro, cara, e é um roteiro mesmo. O que eu vou fazer nesse dia? Pegar esse roteiro, passar slide por slide, tá vendo aqui? Aqui você precisa pôr informação sobre mercado versus a solução. Então é isso que a gente vai fazer nesse dia. E aí, para fechar, não tem uma foto para eu saber que você ia estar aqui, tá vendo? Mais fácil no 3D, né? Mais fácil no 3D. Emerson, chega aqui, por favor. A gente conversando muito, é um tema novo também que a gente vai trazer, porque, cara, não dá para falar que não, mas quando a gente começa a ver o pitch da galera, uma coisa chama atenção. Falou, putz,
esse cara podia estar falando melhor o que ele está falando, esse cara podia estar representando melhor aquele pitch que ele está fazendo. Eu comecei a perceber isso logo no primeiro. O Márcio, que é um cara que está incubado, né, um parceiro nosso, me chamou muita atenção a dele. Ele ia falar de bike, o produto dele é bike, a startup dele é de bike. O cara estava de sapato e calça social, eu sou um ciclista. Eu falei, puta cara, você não é ciclista. Conta outra que você não é ciclista. Então, são coisas desse tipo. Como é que eu transmito a mensagem, aquilo lá que eu estou tentando dizer? Tô certo? É isso aí que a gente vai falar? Sim. Fala, Emerson. Boa noite a todos. O objetivo dessa palestra, e a gente vai fazer em paralelo também um programa de treinamento, é perder o medo, vamos dizer assim, aquele receio que todo mundo tem de chegar aqui na frente de uma banca examinadora, na frente de pessoas que nunca te viram e falar. Como eu estou fazendo agora, que ele me pegou de surpresa aqui também, não estava esperando para falar agora. Mas o objetivo é a gente ter a tranquilidade de poder transmitir para aquelas pessoas que estão ali te observando, com bastante naturalidade, aquilo que você tem como mensagem. E não deixar as suas ansiedades atrapalharem aquilo que você preparou durante meses, que você tem um esforço tremendo para poder demonstrar ali. E fazer, como é que se diz? Transformar aquela apresentação em algo impactante que dê resultado. Basicamente é isso. Beleza, Emerson. Obrigado. Bom, e aí a gente está finalizando para chegar, eu acho que não tem um slide do Demo Day, mas o Demo Day é logo na sequência. Depois desse dia a gente dá mais 2 ou 3 semanas e vem para o Demo Day. Tá? O que acontece? Depois que a gente acaba o programa, a gente abre as inscrições, temos aí 1 semana, as pessoas se inscrevem, não precisa participar de todos, pode indicar para quem quiser. Encerra as inscrições, a gente avalia e chama a pessoa para se apresentar aqui no Demo Day, que deve ser, se eu não me engano, na última semana de junho, certo? Então, cara, a galera que está começando, está chegando, tem chão para preparar um pitch legal. O critério de seleção não é se está com alguma coisa rodando. A gente pode ter aqui projetos, pode estar no MVP, pode estar em validação, pode estar em escala, não é faturamento. São ideias bem construídas, bem apresentadas, com todos os critérios que a gente tem para mostrar para o investidor. É isso que a gente vai olhar.